Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Durante esta semana, nós vimos que o Brasil ainda engatinha na adoção dos carros menos poluentes. Enquanto isso, países europeus já marcaram data para o fim dos carros convencionais. Os carros elétricos começaram a conquistar o espaço dos convencionais no mundo há apenas uma década, mas a tecnologia avança rapidamente e atrai mais consumidores. O governo britânico decidiu pôr fim à era do motor de combustão porque a má qualidade do ar se tornou um risco para a saúde pública do país. Calcula-se que a poluição seja responsável pela morte de 40 mil pessoas anualmente só no Reino Unido. Em muitas cidades, os gases emitidos pelos escapamentos ultrapassam os níveis considerados seguros. Na França, a decisão de banir os carros movidos a gasolina e a diesel a partir de 2040 faz parte do esforço para cumprir as metas do Acordo de Paris. O presidente Emmanuel Macron quer fazer da França um país neutro em emissões de carbono daqui a mais de 3 décadas. A França e o Reino Unido, no entanto, não chegam a ser pioneiros e nem únicos na iniciativa. A Noruega, que tem o maior percentual de carros elétricos em circulação, estabeleceu uma meta para também restringir os carros convencionais a partir de 2025. Na Alemanha, municípios estudam seguir os mesmos passos. O número de carros elétricos em circulação nas ruas cresce a cada ano, mas por enquanto eles representam apenas 0,2% do total de carros de passageiros no mundo. E 95% das vendas globais de elétricos no ano passado se concentraram em apenas 10 países: China, Estados Unidos, Japão, Canadá e 6 países da Europa. Para a Agência Internacional de Energia, os carros elétricos ainda precisam percorrer um longo caminho até alcançarem uma escala capaz de responder por uma significativa queda na demanda de petróleo e na emissão de gases do efeito estufa. A Noruega detém a liderança global em participação de mercado. De cada 10 novos carros vendidos lá, 3 são elétricos. Na França e no Reino Unido, menos de 1,5% são. A China é atualmente o maior mercado do mundo para os elétricos. De cada 10 vendidos no mundo, 4 têm compradores chineses. Nos Estados Unidos, as unidades vendidas são menos da metade do número da China. A adesão do norte-americano aos carros elétricos ainda esbarra em algumas resistências. Em um país maior em extensão do que o Brasil, muitos motoristas receiam ter dificuldade para recarregar o automóvel durante as viagens longas. Outro obstáculo é também preço. O carro elétrico custa mais do que uma versão tradicional. Apesar dessas questões, a corretora de imóveis Meg Turner optou por um modelo totalmente elétrico e diz que amou. Ela queria proteger o meio ambiente e não gastar combustíveis fósseis. Nos Estados Unidos, há mais de 30 modelos de elétricos à venda. A quantidade de pontos de recarga cresceu 25% só no ano passado. Esta universidade, perto do centro da cidade de Colorado Springs, está investindo em uma segunda máquina de recarga no campus para atender a demanda que cresceu. Para o diretor de sustentabilidade do Colorado College, Ian Johnson, se as baterias dos carros elétricos garantirem a autonomia para longas distâncias e se houver oferta suficiente de pontos de recarga, as pessoas vão começar a adotar o carro elétrico em larga escala. Na opinião dele, o abandono do carro convencional nos Estados Unidos vai depender mais da decisão dos consumidores do que de um decreto do governo. A tecnologia está andando rápido nessa direção. A fabricante de carros high-tech Tesla lançou no final de julho o primeiro modelo que definiu como popular a um preço inicial de $35 mil. O Model 3 pode rodar até 300 quilômetros com uma única recarga.
A empresa promete fabricar o carro em série para atender a uma demanda promissora no futuro. A agência Bloomberg calcula que, em 2040, mais da metade dos carros vendidos no mundo serão elétricos ou híbridos plug-in. A lei de cotas para as universidades públicas federais completa 5 anos neste mês, mas o acesso ao ensino superior nem sempre significa inclusão. Tem um professor que está afastado agora, que chegou na sala de aula e perguntou quem são os alunos cotistas e quem são os não cotistas. E separou, e no sentido assim, de dar aula só para quem é não cotista, de só achar que quem tem capacidade são pessoas não cotistas, né? Muitos alunos não denunciam. Quando entrou na Universidade de Brasília, a Gabriela não imaginava que teria que enfrentar na sala de aula o mesmo preconceito que vivencia todos os dias nas ruas. Ela não é a única. Estudantes que ingressam pelo sistema de cotas raciais denunciam atos de preconceito e segregação num espaço público que deveria ser um exemplo de diversidade. Você entra numa sala, você é ou a única ou uma de 5 alunos negros. No meu instituto mesmo eu só tenho um professor negro. Dentro da universidade existem programas, etc., só que muitas vezes você vai ver os programas majoritariamente são ocupados por brancos. Aqui na Universidade de Brasília, dos cerca de 40 mil alunos, apenas 7% ingressaram este ano pelo sistema de cotas raciais. É um número muito pequeno. Além disso, com o preconceito e as dificuldades encontradas para se integrar, muitos acabam pensando em desistir. Não há estatísticas consolidadas sobre o número de estudantes cotistas que desistem dos cursos, mas a evasão desse tipo de aluno é um dos problemas que a Universidade de Brasília tenta combater. Nós criamos o Centro de Convivência Negra, no qual esses grupos se reúnem, são alguns coletivos que existem aqui, que se reúnem para discutir a questão negra e como a inserção desses alunos, como é que a gente pode garantir para eles a permanência no sentido de diminuir a evasão. Pode existir isoladamente algumas atitudes de racistas, segregacionistas, de pequenos grupos ou de um ou outro professor, mas nós percebemos que são atitudes isoladas. Para o presidente da Fundação Palmares, a política de cotas no Brasil garante o acesso, mas não a igualdade. Eu tenho uma política de cotas que é excelente, maravilhosa. Agora, qual o resultado disso? Quantas pessoas terminaram o curso? Qual foi a mobilidade social dessas pessoas? O preconceito continua? E o aluno hoje, né, dos colégios que entram pelas cotas, eles tiveram um péssimo ensino fundamental, um péssimo ensino médio. Às vezes realmente não acompanha, mas o Estado ele tem que rever isso. O Estado tem que dar qualidade ao ensino público no fundamental e no médio de qualidade. Esporte. Vamos ver alguns sinais. Atletismo. Futebol. Basquete. Natação. Handebol. Vôlei. Atletismo. Futebol. Basquete. Natação. Handebol. Vôlei. No lugar de remédios, muita ginástica e hábitos saudáveis. Estes são os objetivos de um programa da Universidade Federal de Uberlândia. A proposta ajuda mulheres a passar pela menopausa e pós-menopausa, sofrendo menos com a queda das taxas hormonais. A Denise entrou na menopausa aos 55 anos. E aí começaram aquelas reclamações típicas de quem passa por essa fase da vida. Ondas de calor, insônia, irritabilidade e por aí vai. A funcionária pública aposentada diz que nunca seguiu uma rotina de exercício físico. Fiz muito esporadicamente, agora eu quero
tomando esse projeto como um começo para uma nova caminhada. Mas agora a Denise, que está participando do projeto Menopausa, Hipertensão e Atividade Física, pretende mudar essa realidade. O objetivo dela é fazer da atividade física outro remédio, além do que ela já toma para pressão alta. Exatamente, precisa colocar como prioridade, porque se a gente for achar outras coisas para fazer, sempre tem, mas isso é prioridade, então tem que ser o segundo remédio, é verdade. Ao todo, mais de 70 mulheres já passaram pelo projeto, coordenado pelo professor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFO, Guilherme Pulga. Nós começamos o projeto há mais de 3 anos e a ideia era realmente ver quais eram os benefícios do exercício físico para a mulher no período após a menopausa. E nós já fechamos vários ciclos, né, desses estudos e nós agora estamos começando outros, né, principalmente focados com mulheres na hipertensão. O projeto Menopausa, Hipertensão e Atividade Física foi premiado no ano passado como o melhor trabalho de iniciação científica de toda a área da saúde da Universidade Federal de Uberlândia. E a boa notícia é que esse trabalho todo aqui tem dado bons resultados, a começar pelos sintomas da menopausa, que tanto incomodam as mulheres. Eles diminuíram em 35%. Segundo o professor, vários outros benefícios já podem ser observados nas voluntárias que participam da pesquisa. Aumento de força muscular em mais de 40%, ganho de massa muscular e redução de percentual de gordura, melhora dos exames de sangue e da qualidade de vida das pacientes. O professor explica ainda que em uma determinada fase do projeto, eles avaliaram a relação entre a suplementação com proteína de soja e o exercício físico. E a gente viu que o exercício físico ele traz mais benefícios do que essa proteína. Então a gente aliou a suplementação do isoflavona com o exercício e viu que o simples fato de você fazer o exercício já traz os benefícios e que a proteína ela não traz tanto benefício quanto o exercício. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia.